Jogos de estratégia múltipla. Equilíbrio de Nash generalizado. Olá! Nessa aula nós vamos aprofundar no nosso entendimento sobre o equilíbrio de Nash generalizado. Nós vamos ver como ele se estende a jogos com múltiplos jogadores e suas implicações na teoria dos jogos. Vamos lá? Então, o equilíbrio de Nash generalizado é uma extensão do conceito original de equilíbrio de Nash, que se aplica não apenas a jogos de 2 jogadores, mas também a uma gama mais ampla de contextos e tipos de jogos. Essa extensão abrange jogos com estruturas mais complexas do que os modelos padrão, adaptando-se a diversas situações estratégicas encontradas em áreas como economia, ciência política e biologia evolutiva. Então, no caso dos jogos de 2 jogadores, o equilíbrio de Nash ele vai ser alcançado quando cada jogador escolhe a melhor estratégia em resposta à estratégia do outro jogador. Isso significa que, uma vez que ambos escolham suas estratégias, nenhum dos dois tem um incentivo para mudar a sua escolha, pois qualquer mudança resultaria em uma situação pior para eles. E isso cria uma situação estável, onde ambos os jogadores estão satisfeitos com as suas decisões. Quando nós expandimos essa ideia para jogos com múltiplos jogadores, as coisas ficam um pouco mais complexas. Então, em jogos com 3, 4 ou mais jogadores, um equilíbrio de Nash ele vai ser alcançado quando cada jogador escolhe a melhor estratégia, não apenas em resposta a um único jogador, mas em resposta às estratégias de todos os outros jogadores. Ou seja, em outras palavras, cada jogador está fazendo a melhor escolha possível, considerando as escolhas de todos os outros participantes do jogo. E uma característica importante do equilíbrio de Nash generalizado é a independência das estratégias. Então, em jogos com múltiplos jogadores, cada participante toma suas decisões de forma independente, sem a necessidade de cooperação ou acordos explícitos. Isso significa que, uma vez que o equilíbrio é atingido, não há incentivo para que qualquer jogador mude sua estratégia unilateralmente, e isso garante a estabilidade do equilíbrio. Contudo, é importante lembrar que podem existir múltiplos equilíbrios de Nash. Ou seja, pode haver diferentes combinações de estratégias que resultam em equilíbrios, cada uma representando diferentes resultados potenciais do jogo. E esses múltiplos equilíbrios refletem a complexidade e a variedade de situações que podem surgir em jogos com múltiplos jogadores. Aqui é fundamental destacar que o equilíbrio de Nash generalizado também se aplica a jogos com informações incompletas ou incertas e a jogos dinâmicos e repetidos. Isso inclui situações em que as estratégias podem evoluir e ser influenciadas por ações passadas ou onde os jogadores têm conhecimento limitado sobre os outros participantes. Eficiência de Pareto. Agora, nós vamos falar sobre a relação entre o equilíbrio de Nash e a eficiência de Pareto. Então, primeiro, nós vamos entender o que é a eficiência de Pareto. Esse conceito ele é nomeado em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto. Um resultado ele é considerado, então, eficiente no sentido de Pareto ou ótimo de Pareto se não é possível melhorar a condição de um indivíduo sem prejudicar o outro. Então, nós vamos a um exemplo simples para ilustrar isso. Então, imagine que você tem um bolo para dividir entre 2 pessoas, a Ana e o Bruno. Na situação inicial, se você divide o bolo igualmente, dando metade para a Ana e a outra metade para o Bruno, ambos vão ficar satisfeitos com essa divisão. Isso é um exemplo de uma alocação eficiente no sentido de Pareto. Agora, suponha que você tente dar uma fatia maior do bolo para a Ana. Para fazer isso, você teria que tirar uma fatia do pedaço de Bruno. E nesse caso, você está então melhorando a situação de Ana às custas de Bruno, tornando menos feliz. E, portanto, a situação inicial, onde o bolo é dividido igualmente, é eficiente no sentido de Pareto, pois não é possível melhorar aquela situação, na situação da Ana, sem prejudicar o Bruno. E nós vamos agora, então, formalizar um pouco mais o conceito de eficiência de Pareto.
Em um contexto econômico, um estado ou alocação de recursos é dito Pareto eficiente se não for possível redistribuir recursos de uma maneira que melhore a situação de um indivíduo sem piorar a situação de pelo menos um outro indivíduo. E esse conceito é importante porque ele define um critério de eficiência que leva em conta as situações de todos os envolvidos. Por exemplo, em uma economia, nós queremos alocar recursos de tal forma que ninguém possa ser beneficiado sem causar prejuízo a alguém. Agora, como que isso se relaciona com o equilíbrio de Nash? Então, embora um equilíbrio de Nash possa indicar uma situação estável em termos de estratégias, onde ninguém tem incentivo para mudar a sua estratégia unilateralmente, isso não garante que essa situação seja eficiente no sentido de Pareto. Ou seja, um equilíbrio de Nash ele pode levar a resultados que não são ótimos para todos os envolvidos. E isso destaca uma limitação importante do equilíbrio de Nash, especialmente considerando que ele não leva em conta a possibilidade de comunicação ou formação de coalizões entre os jogadores. Então nós vamos agora usar um exemplo histórico para ilustrar esses conceitos, e aqui nós vamos usar então a Conferência de Yalta em 1945. Essa conferência envolveu os líderes das nações aliadas na Segunda Guerra Mundial. Então Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, Winston Churchill, do Reino Unido, e Joseph Stalin, da União Soviética, eram os principais envolvidos ali nessa comunicação e nessa transação. Eles se encontraram para discutir a reorganização pós-guerra da Europa. O objetivo da Conferência de Yalta era estabelecer um equilíbrio de poder e a reestruturação política da Europa após a derrota da Alemanha nazista. Então nós vamos identificar os jogadores e as suas estratégias na conferência. Os Estados Unidos e o Reino Unido, então, tinham como estratégia A promover democracias liberais na Europa. A estratégia B era fazer concessões à União Soviética para garantir a participação soviética na ONU e na guerra contra o Japão. A União Soviética, por sua vez, tinha como estratégia a estratégia que nós vamos chamar de C, ou seja, expandir a influência soviética na Europa Oriental, e a estratégia D, que era garantir um cordão sanitário de nações amigas como proteção contra futuras ameaças. Um equilíbrio de Nash foi alcançado quando os Estados Unidos e o Reino Unido concordaram com a esfera de influência soviética na Europa Oriental, enquanto a União Soviética concordou em participar da ONU e declarar guerra ao Japão. Esse equilíbrio ele representou a melhor resposta para cada jogador, considerando as estratégias dos outros. Então, mudar unilateralmente de estratégia teria potencialmente levado a resultados piores para cada nação. E o acordo estabelecido em Yalta pode ser considerado, então, eficiente segundo o critério de Pareto, pois foi estruturado de tal forma que nenhuma das partes envolvidas, então Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, poderiam melhorar sua posição sem simultaneamente piorar a situação dos outros. Isso significa que, dadas as circunstâncias, nenhuma melhoria adicional poderia ser feita para um sem causar desvantagem a outro. Contudo, é importante nós reconhecermos que, apesar de eficiente naquele momento, esse equilíbrio de Nash teve consequências importantes e de longo alcance. Uma das implicações que merece destaque foi a divisão da Europa, um resultado direto das decisões tomadas na conferência que posteriormente conduziu ao início da Guerra Fria. E esse exemplo, então, ele demonstra que, embora um equilíbrio seja eficiente em termos de Pareto, em determinado contexto, assim como nós trouxemos, as suas repercussões ao longo prazo podem ser complexas e de grande alcance. Modelo de Cournot. Nós vamos agora, então, para um cenário econômico. Eu vou mostrar para vocês um exemplo interessante chamado de modelo de Cournot. Esse modelo ele ilustra como o equilíbrio de Nash pode ser aplicado a um duopólio, que é uma situação de mercado em que duas empresas competem entre si. O modelo de Cournot, nomeado em homenagem ao economista Anthony Cournot, ele descreve uma situação em que empresas competem pela quantidade de produção e não pelo preço. Esse modelo ele é especialmente útil em mercados onde poucas empresas têm grande controle, como em oligopólios. Então, no modelo de Cournot, cada empresa faz uma suposição sobre a quantidade de produção da sua concorrente. Com base nessa suposição, cada empresa decide
quanto produzir para maximizar o seu próprio lucro. O preço do produto é então determinado pela quantidade total produzida no mercado. As empresas tomam essas decisões simultaneamente e sem cooperação. E o equilíbrio do mercado, chamado de equilíbrio de Cournot, é alcançado quando nenhuma das empresas pode aumentar o seu lucro alterando a quantidade que produz, desde que a quantidade produzida pela outra empresa permaneça constante. Então nós vamos usar um exemplo prático para entender melhor. Imagine um mercado de software educacional dominado por duas empresas líderes. Então nós temos a EduTech e a Master Software. Essas empresas desenvolvem e vendem licenças de plataformas de aprendizado online para instituições de ensino. Nós vamos analisar como a EduTech e a Master Software competem em quantidade, decidindo então quantas licenças de software produzirão, considerando que o preço de mercado é afetado pela quantidade total de licenças disponíveis. Então, para simplificar a nossa análise, nós vamos considerar a função de demanda do mercado. Suponha que a demanda de mercado seja inversamente proporcional ao preço e diretamente proporcional à quantidade de licenças. Nós podemos então representar a função de demanda da seguinte maneira. Vou chamá-la então de PL e essa função vai ser igual a 200 menos L, onde L é a quantidade total de licenças vendidas por ambas as empresas e P de L ou PL é o preço de mercado. Isso significa que quanto mais licenças estão disponíveis, menor é o preço e maior é a demanda. Então a EduTech e a Master Software têm estruturas de custo diferentes devido às suas tecnologias e economias de escala. Então nós vamos ver exatamente como estruturar essas equações agora na sequência. Então nós vamos definir agora as funções de custo para essas duas empresas. Você consegue acompanhar aqui comigo que eu tenho então inicialmente a EduTech e nós, como falamos, vamos definir a função de custo sobre a quantidade produzida por essa empresa. E essa função vai ser igual a 30 vezes essa quantidade mais 2.000 unidades. A mesma coisa nós vamos fazer para Master Software. Então eu tenho ali a minha função de custo, também sobre a quantidade produzida por essa empresa, isso vai ser igual a 20 vezes essa quantidade mais 1.000 unidades. E eu tenho, portanto, essas duas funções, então, que definem os custos de cada uma dessas empresas. Então, aqui nós observamos ali a notação, então quando nós usamos o L com subíndice E, nós temos ali exatamente a quantidade de licenças vendidas pela EduTech e, consequentemente, o C com esse subíndice E sobre essa quantidade é a função de custo da EduTech, dependendo do quê? De sua própria quantidade produzida, que é o L com o subíndice E. Já o L com o subíndice L vai ser para nós a quantidade de licenças vendidas pela Master Software e nós temos então também a sua função custo, que é então para nós o C com o subíndice L aplicado sobre essa quantidade, que é então a função de custo exatamente dessa empresa, né, que é a Master Software. Então, o lucro de cada uma dessas empresas, ele também precisa ser calculado e ele vai ser a diferença entre a receita total e o custo total. E com isso, então, eu consigo montar essas expressões. Então, acompanhe aqui comigo, nós vamos justamente trazer também essas expressões que permitem que nós estejamos ali analisando esse agora lucro de cada uma dessas empresas. Então, o lucro da EduTech vai ser construído de que maneira? Eu vou ter ali um produtório, eu vou representar com essa notação, sempre colocando ali o subíndice que define, então, qual é a empresa que nós estamos trazendo essa referência. Esse lucro, então, calculado em relação às quantidades das duas empresas vai ser igual à demanda vezes a quantidade da EduTech menos o custo, então, da própria EduTech. E a mesma coisa para Master Software. Então, eu vou ter ali o produtório calculado em relação a essas quantidades, então, de ambas as empresas, que vai ser igual à demanda vezes a quantidade produzida por essa empresa menos o custo exatamente desta empresa. Então, também consigo montar a formulação, as expressões que representam o lucro dessas duas empresas. E para encontrar o ponto ótimo de produção
para a EduTech e também para a Master Software, nós precisamos maximizar a função de lucro de cada empresa, mantendo a produção da concorrente constante. Para conseguir fazer isso, nós vamos derivar a função de lucro em relação à quantidade produzida por cada empresa. Então, nós vamos ver a formulação, né, a construção dessas derivadas para cada uma delas, começando ali pela EduTech. Então, aqui nós temos na nossa tela, você consegue acompanhar comigo, justamente a primeira derivada parcial dessa produção em relação à quantidade para a EduTech. Então, lembrando que eu tenho aqui notação de derivada parcial e como nós falamos, se nós vamos utilizar uma derivada parcial, eu estou considerando então que eu vou manter constante as quantidades da minha outra empresa, então no caso a Master Software. Então, mesmo tendo aqui nós temos aqui a diferença entre essas funções, né? Então, inicialmente ali calculando para 200 menos a quantidade da EduTech, menos a quantidade da própria Master Software, tudo isso vezes a quantidade ali da EduTech, quando eu vou derivar, eu preciso considerar que essas minhas variáveis para minha derivada vão ser olhadas como constantes. E isso, então, menos ali a minha função custo, tenho aqui essa função, então é ela que eu tenho que derivar. Nós vamos jogar aqui a nossa simplificação dessa função, então já apresentando essa derivada, e você acompanha comigo que nós vamos conseguir simplificar bastante esse nosso processo. Então, aqui eu tenho exatamente a mesma derivada parcial, nós simplesmente fizemos aqui uma simplificação, ou derivamos e simplificamos ali a nossa formulação. Então, essa nossa derivada parcial desse produtório em relação à quantidade de licenças produzidas pela EduTech vai ser simplesmente igual a 170 menos 2 vezes a quantidade da EduTech menos a quantidade produzida pela Master Software. E essa expressão aqui nós vamos usar mais à frente, por enquanto a gente deixa ela ali guardada e nós vamos ainda depois olhar para essa expressão em conjunto com o produtório que nós vamos calcular agora na sequência para poder calcular esse ponto ótimo que maximiza essas quantidades. Como nós falamos, nós também temos a derivada da função de lucro da Master Software. Então, eu tenho que fazer exatamente o mesmo processo. Eu vou, então, montar inicialmente essa minha derivada em relação, então, a minha derivada parcial agora para a Master Software em relação à quantidade produzida por essa empresa. E eu tenho, então, na minha formulação, essa parte inicial é exatamente a mesma que nós temos ali para a EduTech, só que agora eu tenho que subtrair do custo da própria Master Software. E vou ter que calcular essa derivada parcial, então faço o cálculo da derivada parcial, considerando agora que tudo que aparecer ali para mim de variável que for da EduTech será uma constante nesse nosso processo de derivação, e depois eu simplifico essa minha expressão. E eu tenho também essa expressão aqui, você consegue acompanhar comigo, ela já simplificada. Então, observe que nós temos aqui a mesma derivada parcial do produtório, das informações que nós temos ali da Master Software em relação à quantidade de licenças da Master Software e como resultado final nós temos ali que isso é igual a 180 menos L subíndice E menos 2 vezes L subíndice L, que é a quantidade de licenças da EduTech e a quantidade de licenças da própria Master Software. Então eu tenho agora essas duas derivadas parciais e é a partir delas que nós vamos continuar analisando o nosso modelo. Então essas derivadas, elas representam o quê? Elas representam as funções de reação do nosso modelo de Cournot para cada uma das empresas. Então nós montamos a partir das quantidades de licenças. E para encontrar o equilíbrio de Cournot, nós precisamos resolver um sistema de equações formado por essas duas derivadas parciais e vamos precisar então igualar a zero para encontrar esse nosso ponto ótimo. Então nós vamos resolver exatamente esse sistema agora na sequência. Então nós vamos primeiro olhar nessa montagem do sistema e você consegue então acompanhar aqui comigo quem é esse meu sistema. Percebam que a primeira equação é justamente a nossa primeira derivada parcial em relação à
quantidade de licenças da EduTech, e a nossa segunda função é exatamente a nossa derivada parcial em relação à quantidade de licenças produzidas pela Master Software. Igualo essas duas equações a zero e preciso agora resolver esse sistema de equações. Ele é um sistema de equações bastante simples se nós observarmos, porque nós temos duas variáveis, eu vou até aqui marcar essas nossas variáveis. Então, tenho ali a quantidade da EduTech, a quantidade da Master Software na primeira equação e exatamente a mesma coisa acontece ali na minha segunda equação. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis, tenho um sistema de equações lineares e eu posso utilizar o método que eu quiser para resolver esse sistema de equações. Então, método da comparação, método da substituição, e eu posso optar ali por diferentes métodos para encontrar o valor de cada uma dessas variáveis. E isso, quando eu encontro então esse resultado, vai então determinar as quantidades ótimas de produção. Então o nosso L subíndice E e o nosso L subíndice L, que são as nossas variáveis, para a EduTech e para a Master Software, respectivamente. Então, resolvendo esse sistema de equações, nós vamos encontrar o seguinte resultado. E tenho aqui, então, o resultado que você também vai encontrar resolvendo ali esse sistema de equações. Para a EduTech, então, o nosso L subíndice E vai ser igual a 160 sobre 3, ou aproximadamente 53,33 licenças. E já lá para a Master Software, que era a nossa variável L subíndice L, nós encontramos então que o resultado é 190 sobre 3, ou aproximadamente 63,33 licenças. Então, conseguimos resolver ali o nosso sistema de equações. Então, esses valores que nós encontramos indicam a quantidade de produção que cada empresa deve escolher para maximizar o seu lucro, assumindo que a outra empresa mantém a sua produção constante. Esse é o ponto de equilíbrio no modelo de Cournot para esse mercado específico. Então, no exemplo do mercado de software educacional, as empresas EduTech e Master Software alcançam um equilíbrio de Nash quando ambas escolhem quantidades de produção, que nós chamamos então de LE e LL, de tal forma que nenhuma delas pode melhorar o seu lucro ao mudar a sua quantidade de produção, enquanto a outra empresa se mantém inalterada. Então, enquanto a estratégia da outra empresa se mantém inalterada. Então, para que você saiba um pouco mais, para relembrar o conceito de derivadas que nós trabalhamos então ali nas nossas equações e particularmente das derivadas parciais, nós sugerimos que assista o vídeo Introdução às Derivadas Parciais na plataforma da Khan Academy, que você consegue acessar pelo QR Code que está aqui na tela. Como nós vimos, o equilíbrio de Nash generalizado, ele nos ajuda a entender melhor as interações estratégicas em diversos contextos, desde negociações internacionais até mercados competitivos. Eu espero que tenham compreendido a importância e a aplicabilidade desse conceito. E eu desejo a todos ótimos estudos.